Por que que quando a gente recebe uma pessoa que vem de uma igreja evangélica, porque nós entendemos que a pessoa que vem da igreja católica, do espiritismo, dessas religiões afrodescendentes, que vem de alguma cultura ou filosofia oriental, a gente entende que a pessoa estava cega, a pessoa estava numa seita, que a pessoa estava, enfim, servindo o diabo. Com seus olhos fechados, as mãos no coração, Senhor Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai, porque essa é mais uma oportunidade preciosa, mais um tempo valioso, mais um dia poderoso, meu Deus, que nós temos no Senhor. Eu te agradeço por estar aqui, te agradeço pela vida que o Senhor dá a cada um de nós, porque não é uma vida que o Senhor deu, o Senhor dá. Se nós detectamos erros e falhas da nossa parte, podemos, meu Deus, fazer diferente, podemos consertar, alimentar, meu Pai, o nosso espírito e não mais viver pela alma, pela carne. Podemos aprender com o Senhor que é manso e humilde de coração. Podemos estar no centro da Tua vontade. Dar ao Senhor condições do Senhor vir, do Senhor operar, do Senhor fazer, do Senhor abençoar. Como estamos aqui para fazer isso? Eu peço, perdoa cada um dos pecados que nós cometemos. Aquilo que falamos, meu Deus, e falamos pela carne, aquilo que deixamos de falar, por continuar, meu Deus, vivendo, agindo na carne, aquilo que deixamos de pegar, de fazer, de abraçar, de executar, meu Deus, de obedecer, porque estávamos na carne, porque estávamos, meu Deus, com outro tipo de fome, a fome pelo prazer, a fome, meu Deus, por poder, a fome, a ganância, meu Deus, o desejo pelo dinheiro, o desejo, meu Deus, por influência e não a fome do Senhor. Eu oro para que o Senhor primeiro traga à luz as nossas trevas, para mostrar o que tem faltado, o que tem sobrado, porque às vezes, quantas pessoas que se focam, se firmam, meu Deus, e se prendem a uma coisa, e o Senhor está mostrando várias. O Senhor está mostrando as coisas que faltam, mas também o Senhor nos aponta e mostra as coisas que sobram, aquelas que nós devemos soltar, nos desprender, não continuar olhando, segurando, nos fiando a elas. E eu peço, meu Deus, que o Senhor nos mostre, como também eu oro, para que onde nós estamos falhando, errando, e não dando condições ao Senhor, eu peço que para cada atitude falha, que venha esse arrependimento, e que com arrependimento, meu Deus, ao te pedirmos perdão, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor venha passar com o teu sangue sobre cada um de nós, para que tenhamos a vida que o Senhor deixou. O Senhor disse, eu vim, para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Eu creio, meu Deus, na tua palavra, e creio também que cada pessoa que está aqui crê na tua palavra, que o que quer, meu Deus, é a tua palavra, é viver, meu Deus, debaixo da tua palavra, é viver dentro da tua palavra e não fora dela, e que essa seja a nossa vida, e que esse culto, meu Deus, seja um instrumento para vivermos essa vida, a vida abundante, a vida cheia, a vida plena que o Senhor tem para cada um de nós. Eu peço que o Senhor nos conduza aqui, que aqui eu diminua, mas que o Senhor cresça, e que o Senhor, meu Deus, venha atingir com o teu poder, com entendimento revelado, cada um de nós. Que venhamos absorver, meu Deus, o Espírito que o Senhor tem para hoje. O Espírito, meu Pai, que o Senhor nos envia por meio dessa palavra. Que não fique dúvida, que a dúvida não continue sabotando aqueles, meu Deus, que estão sendo
sabotados, roubados, que estão perdendo tempo, que estão perdendo vida, envolvidos com coisas irrelevantes, mas que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos prepare, meu Deus, para atravessarmos o nosso Jordão, para vivermos a promessa que o Senhor tem para 2024, de ocuparmos a terra, meu Deus, de vivermos todas aquelas bênçãos, de estarmos no nosso lugar, de tomarmos posse, de comermos, meu Deus, a comida que é nossa, de morarmos na casa que é nossa, de estarmos na terra que é nossa, de derrotarmos, meu Deus, gigantes enormes, de fazer, meu Deus, a diferença e de sermos estabelecidos. Eu peço unção, porque aqui, meu Deus, nenhum de nós vai ser alimentado, nenhum de nós, meu Deus, vai sair daqui melhor se não for pela tua unção. Não é a eloquência, não é a inteligência de um homem, de uma pessoa que vai encher alguém, mas a tua unção vai. E eu oro para que este culto, para que a palavra, para que o louvor, para que a nossa oração, para que até as nossas ofertas sejam recebidas e que tudo seja, que tudo inicie e que caminhe pela tua unção. É o que eu creio e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2024, diga, eu possuo a unção de Josué. Eu me preparo para atravessar o Jordão da minha vida, possuir, conquistar a minha terra prometida. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Hebreus 12. Versículo 27. Hebreus 12, 27. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Nessa tradução da Bíblia Viva, as palavras da próxima vez indicam que ele removerá tudo quanto não tem alicerces sólidos, de modo que apenas as coisas inabaláveis serão deixadas, ou seja, permanecerão. Nós, de tempo em tempo, nós ouvimos essa palavra, de que, ao contrário do que nós muitas vezes pensamos, não é o diabo, não é por acaso, ou seja, é com propósito, é com uma finalidade certa que nós sofremos, que nós vivemos abalos, que a nossa vida é sacudida, que a gente passa por abalos, né? E esses abalos, eles têm esse propósito mesmo. Eu sempre falo, né? Tem gente que ainda vive aquela ilusão de que a única coisa que eu preciso fazer para Deus é ter acreditado, entregado minha vida a Ele, me batizado e depois tudo vai ser fácil. Então, quer dizer, minha vida agora vai ser fácil, tudo vai ser, não vai ter nada duro, não vai ter nada difícil, não vai ter nada complicado. Minha vida agora vai ser assim um processo tranquilo, um processo reto, liso, não vai ter nenhum caminho torto, áspero, não vai ter ninguém difícil na minha vida. Tudo, do jeito que começar, já vai dar certo de primeira. E não é difícil nós vermos pessoas que ficam tristes, chateadas, quando
não dá certo alguma coisa na vida delas de primeira. Eu peguei isso aqui para fazer, não foi como eu queria. Eu coloquei isso aqui, não aconteceu como eu queria. Não foi quando eu queria, não foi rápido como eu gostaria, não foi da forma que eu queria. É isso mesmo. Tem coisas que o Senhor permite, e quanto mais você recebe, quanto mais você sabe da palavra, quanto mais acesso você tem, mais abalado você vai ser. Quanto mais perto nós estamos de Deus, maiores abalos nós vamos sofrer. E não o contrário. Até porque Deus quer que esses que se aproximam dele, que eles se multipliquem, que eles passem para frente. Se tem uma coisa que Deus gosta que a gente tenha, é testemunho. Quando você tem experiências vividas, você se torna um instrumento melhor. Porque o que nos afia, o que nos forja, são essas experiências que a gente vive, que a gente entra de um jeito e que a gente só sai melhor por ter praticado a fé no Senhor Jesus. Por ter acreditado e nos colocado ali na verdade, não é da boca para fora. Não, eu me coloco, eu me lanço nas mãos de Deus. Não, a gente tem que fazer isso de verdade. Que é o que alguns estão demorando para fazer. Até falam, até dizem, né, as expressões que saem da boca já estão certas, porque estão falando aquilo que Deus quer ouvir, mas ainda não estão fazendo aquilo que Deus quer ver. Vamos ver isso aqui em Marcos 14, versículo 27. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou
De que maneira que ele os encontrou? Vamos nos atentar para essa palavra que ontem nós ouvimos tanto na abertura quanto no encerramento, exatamente essa palavra. Daqueles que estão dormindo. Daqueles que estão dormindo. Daqueles que não se levantaram ainda. Daqueles que sabem o que fazer, têm tempo, têm força, têm condições, têm conhecimento, receberam de repente, agora, muito breve, há muito pouco tempo, a palavra, faça isso. Se coloca dessa maneira. Tem uma abertura aí, na sua vida, se coloca na brecha. Tem uma abertura na sua casa, na sua família, se coloca na brecha. Tem uma abertura aí, no seu trabalho, na sua vida financeira, se coloca na brecha. Mas a pessoa está ali dormindo, não, agora não. O pensamento tolo das 5 virgens tolas. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não precisa ser agora. Não, agora não, agora eu estou cansado, agora eu vou descansar, agora eu vou dormir. Não, agora eu não vou mexer com isso não. Vamos ter atenção com essa palavra dormindo, porque o dormindo, para quem não está aqui agora, às 7 da manhã, pode significar literalmente dormir. Aquela pessoa que sabe, eu já falei, o culto das 7 tem esse propósito. Tem gente que o único horário que pode estar na igreja é esse. Porque depois é o horário que está trabalhando, é o horário que está correndo, é o horário que está cuidando de alguma coisa na vida, está envolvido, depois não consegue chegar a tempo aqui para o culto da noite. Então, o horário que a pessoa pode buscar servir a Deus, que ela pode cultuar o Senhor, é esse horário. Mas tem gente que tem optado, literalmente, por dormir. Não está se levantando mais cedo. Mas tem gente que o caso não é o dormir literal. É a pessoa que está dormindo na vida. Ela recebe igual Jesus aqui, deu uma direção clara. Uma direção clara, fica aqui e vigia. Quando ele volta, ele pega eles dormindo. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. E aqui nós sabemos que depois tudo o que tinha que acontecer
aconteceu com Jesus. Foi traído, como ele disse. Um deles que estava com Jesus, que era o Judas, que viveu com Jesus, que viu os milagres que Jesus fez, o vendeu. O Judas era o tipo de pessoa que tem na igreja. Aquele tipo de pessoa que chegou na igreja para ver. A pessoa buscava isso em outras religiões, buscou isso em situações, em pessoas, buscou isso no banco, buscou isso em trabalhos, em eventos. E eu quero que você pense, e não, é como eu sempre falo, aquelas palavras que são ruins de ouvir, como a do orgulho, né? Não pega essas palavras assim para alguém, fica se remetendo a alguém. Eu quero que você pense se não é você. Ou seja, se é você, né? Não se não é você. Mas o tipo de Judas tem demais na igreja. Qual era o tipo de pessoa de Judas? Aquela que vive buscando quem ou o que me dá mais. Então, é aquele tipo de pessoa que veio para a igreja para ver se fica mais rica, para ver se a vida melhora em todas as áreas, principalmente na área financeira. Então, vou fazer o que estão mandando. Vou me comportar como estão dizendo. E eu quero mais. Eu quero ter mais, eu quero receber mais, eu quero que a minha vida cresça. E não tem nada de errado você querer prosperar. Mas a gente, quando descobre o caminho, a gente deve permanecer no caminho, com muito ou com pouco. A gente deve permanecer no caminho estando na melhor condição de saúde, na melhor condição financeira, na melhor condição sentimental, na melhor condição familiar, ou não estando. Porque o Judas se tornou um discípulo de Jesus. Dentre os discípulos, ele se tornou tesoureiro, e a Bíblia diz que o que ele fazia? Ele tinha acesso ao dinheiro, né? O dinheiro ia e acabava ficando com ele. E ele roubava o dinheiro, desviava o dinheiro. Ali já está mostrando qual era a intenção, o propósito dele. Aí apareceu alguém, olha o problema de quem vive com esse pensamento, de quem dá mais. Apareceu alguém que ofereceu mais. E fácil. Que foram os religiosos que queriam pegar Jesus e deram a ele, né? Ofereceram a ele e deram a ele, sim, aquelas 30 moedas de prata. O que ele fez? Qual foi o que pesou para ele? Jesus? Os valores dele pesaram para ele? Não. O que pesou? Diga, quem deu mais? E eu quero que cada um aqui agora se analise nisso. Eu estou, de verdade, buscando a Deus. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero uma vida com Deus. Ou eu ainda sou o tipo de pessoa que está atrás de quem dá mais. Esses dias, eu não sabia, depois que eu fiquei sabendo, de uma pessoa que teve conosco, que, né, por um tempo, tudo na igreja, eu recebia os testemunhos dessa pessoa que encaminhava para a bispa. Assim, dos detalhes até coisas grandes, poderosas, o lugar de onde Deus tirou a vida dessa pessoa. Tirou essa pessoa, colocou, levantou, fez, mudou a vida, enfim. Tudo era lindo. Tudo na igreja era maravilhoso.
Tudo. Tudo na igreja é maravilhoso. As pessoas são maravilhosas. A bispa era maravilhosa. Os trabalhos da igreja, a igreja abrir de madrugada era maravilhoso. Aí a pessoa, de repente, a pessoa sai da igreja. Eu não sabia, na verdade. Alguém depois veio e me falou. E alguns dias depois, alguém que conhece muito bem a pessoa veio e falou por que a pessoa saiu. E aí falou, né, que antes de sair, inclusive, estava comendo já aquele prato de fezes, né, que se chama ingratidão, né, que eu não digo que a pessoa não cospe, né, no prato que ela comeu, né, porque não faz sentido. Ela acaba comendo de outro prato e ela não vê o que ela está comendo. E aí tudo começou a ter defeito. Da igreja estar aberta de madrugada, o propósito disso, de coisas minúsculas até a própria liderança, que é a bispa, que a pessoa, meu Deus, mas... E aí, quando alguém ainda falou para mim, né, uma das expressões que foi usada, a pessoa disse assim, não dá, né, para a gente ficar na igreja uma pessoa que sobe no altar, mas não tem defeito. Que foi a expressão que foi usada sobre ela ainda. Eu disse assim para a pessoa, qual igreja então que ela estava indo? Qual a igreja, qual o culto que ela estava assistindo? Eu falei, não é difícil da gente saber quem é a bispa. A bispa prega uma vez por semana aqui normalmente. E se tem alguém que fala dos próprios defeitos, é ela. Eu falei, pelo menos eu estou nos cultos, eu vejo, eu ouço. Fala das qualidades, mas fala dos defeitos, da mesma maneira que fala das qualidades. Mas aí a pessoa fechou, ela pegou e contou o segredo. Falou, não, mas é porque agora essa pessoa está indo atrás de... Falou o nome de alguém que está... Sabe esses cursos agora que você ouve, que você vai ficar milionário, você vai ficar bilionário, que você perdeu tempo na sua vida. Que agora você vai se destravar inteiro, você vai no chaveiro, vai comprar um monte de chave e você vai abrir todas as portas, comportas da sua vida e você vai ficar bilionário. Milionário é uma palavra de fraco, né? Você vai ficar bilionário. E aí, então, tudo é questionado. O que a pessoa vem fazendo, vivendo há anos e vem dando certo, que fez a pessoa sair da doença, fez a pessoa sair da depressão, fez a pessoa sair da miséria, inclusive. Isso tudo não existe, não funciona, isso tudo é descartável. O que funciona é o que alguém está agora me apresentando. Esse é o tipo de pessoa que é Judas. Por que quando a gente recebe uma pessoa que vem de uma igreja evangélica, porque nós entendemos que a pessoa que vem da igreja católica, do espiritismo, dessas religiões afrodescendentes, que vem de alguma cultura ou filosofia oriental, a gente entende que a pessoa estava cega, a pessoa estava numa seita, que a pessoa estava, enfim, servindo o diabo. Porque ou é idolatria, ou é algo que não é o Deus verdadeiro, né? Que Deus nem divide a sua glória e não existe outros deuses. Então, veio de outra cultura, religião, a gente não tem muito o que falar. Estava cego e agora vê. Estava servindo o diabo e agora quer servir a Deus. Mas, pode ver, a pessoa às vezes vai direto na dona Gertrudes lá, que é a responsável do membraço, se ela vem de outra igreja, ela já falou com uma liderança? Já falou com um dos bispos? Por quê? Porque se a pessoa vem de outra igreja, então ela não teria que se batizar, porque quando a pessoa está chegando e ela se batiza, ela automaticamente se torna membro deste corpo, que é a igreja, o Ministério Mudança de Vida. Quando ela já vem de outra igreja, ela não tem a necessidade de se batizar, porque ela já se batizou. Mas tem algumas coisas que são importantes.
E uma delas que todos nós questionamos é como ela saiu da igreja. Porque tem gente que só sai. Olha, me identifiquei mais com essa palavra, me preenche, me alimenta. Olha, eu estou vendo que eu não via, né? Recebi uma cura, recebi uma libertação. Olha, Deus está trabalhando na minha vida. Mas às vezes tem gente que chega, porque lá era isso, porque lá era assim, porque eu não gostei. E na hora a gente trata isso. Porque primeiro, que ainda mais a pessoa que ficou muito tempo num lugar e recebeu e foi alimentada por aquele lugar, ela não pode ser e continuar ingrata. Ela não pode estar vindo aqui apenas porque ela entendeu que aqui ela vai ser mais abençoada. Porque o mais abençoado dela vai ter a ver com alguma coisa material. E se ela vem por isso, apenas por isso, ou seja, nessa igreja eu vou alcançar mais dinheiro. Então, este também não é o lugar dela. Está entendendo? Não, eu estou vindo aqui porque eu acredito que aqui eu vou ganhar mais dinheiro, aqui eu vou prosperar mais, aqui eu vou ficar mais rico. Até pode acontecer. Mas esse não é o nosso propósito. Que você ganhe dinheiro, que você prospere, que você fique mais rico. Não só isso. Porque sempre vai ter alguém te prometendo isso. Então, se é esse o caso, a gente sabe que a pessoa está de passagem aqui. Que ela vai ficar um tempo aqui, mas que quando ela ouvir alguém prometendo para ela mais, ou até entregando mais para ela, ainda que seja momentaneamente, imediatamente, ela vai sair. Que é o caso do Judas. Tem gente que ainda vive a vida espiritual na mesma base que o Judas vivia. Que é aquela base. Quem dá mais? Quem dá mais? A gente viveu aquela fase. A gente estava. Por anos, a gente ficou ali na Celso Garcia do lado de uma igreja que tinha ali televisão e rádio e tudo, e cada hora a gente via pessoas que já tinham passado ali pela igreja. De repente, quando se falava, agora é a oração do milhão, é a oração do bilhão, é a oração dos não sei o que, os nomes, né, que tem criatividade para nomes. Às vezes a gente via a gente ali passando do outro lado da calçada, né, ponto de ônibus ali, desviando, tal, para isso. E assim, às vezes eu ainda vejo essas pessoas. Vejo essas pessoas passando por aqui, vindo, visitando de vez em quando. E sabe o que é lamentável? Nem o que elas buscam acontece. Porque o principal, que é a salvação, que é uma vida estável, espiritual, isso nunca aconteceu. Sabe, a garantia da salvação, aquela pessoa que ela vive com um motivo maior, com uma alegria maior. Qual que é a alegria maior que a gente tem? Alegria da salvação. Posso não ter dinheiro no bolso hoje, posso estar com alguma dor, posso estar ali naquele dia que o meu casamento, discutir com a mulher, meus filhos, eu estou olhando, não está naquele jeito, mas eu tenho alegria da salvação, então eu tenho esperança para a vida. Eu não sou o dinheiro que eu tenho no bolso ou na conta. Eu não sou o momento que está a minha vida sentimental. Eu não sou o estado, o nome já diz estado, que se encontra na minha família, que você tem enfrentamentos, tem problemas. É igual ontem uma pessoa falava comigo, está acontecendo isso aqui com os meus filhos, porque como pode? Eu falei, peraí, você está achando que filho de crente não dá problema? Filho de crente não tem problema, não desobedece, nunca faz nada que não deve fazer, nunca chega da escola com uma situação horrenda para você resolver, seja com a criança, seja com os professores, seja algo que você não consegue resolver numa hora, num dia, numa semana, que você vai ter que trabalhar aquilo dali para frente. Você está achando que não acontece? Essa é a visão que é vendida, que é
ofertada, é a publicidade, mas não daqui. Quem estava aqui ontem, e espero que todos, e ouviram a segunda palavra que a gente viu, a gente só não viu literalmente o diabo, mas percebeu a luta dele para que essa palavra não chegasse nos nossos ouvidos. E quem, inclusive, estava envolvido com tudo que estava lá fora, sabe ainda mais. Porque aquela é a realidade. E a gente tem que ter a postura do Saul. Você não vê o Saul resolvendo num estalo, vê? Ele teve que se mover os homens, convencer as pessoas, porque elas já estavam rendidas, dentro delas já estavam rendidas. Se você ler aquela passagem, você vai ver que a primeira reação deles foi o quê? Quem lembra? Primeira reação. Qual foi a reação? Como é que a gente vê a reação? O que saiu deles? O que saiu deles? Eles choraram. Já tinha perdido o olho? Mas eles já estavam? Por quê? Porque era a única perspectiva que eles tinham. Não, a gente vai entregar o nosso olho direito. Então, eu já estou me preparando aqui psicologicamente para ficar sem meu olho direito. Eu vou ficar sem meu olho direito. Só era essa. O que você fala de um homem que já está chorando antes de acontecer? Já estava dentro dele, já estava aquilo. Que é o que alguns aí estão vivendo. A pessoa ouve o pior, ouve a notícia, ouve uma situação, vê dentro da casa dela, ela já coloca assim, já está perdido isso aqui. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui não tem saída. Isso aqui não tem outra opção. É só essa. Precisou do Saul com o Espírito. Diga com o Espírito. Diga pelo Espírito. O Saul pelo Espírito, o Saul com o Espírito, disse não. Se levantou, pegou e enviou lá uma para cada tribo, chamou a atenção, juntou os homens, e aqueles homens que entregariam os olhos direito, aí então eles foram. Tem gente que até hoje está tentando vencer, mesmo na igreja, na carne. É com a força que tem, não é com a força que tem igual o Gideão. Porque a força que o Gideão tinha foi baseado naquele que disse assim para ele, não sou eu quem o está enviando, então assim, na força que você tem, na dependência de Deus. Não é na força que você tem pela autossuficiência, que é completamente diferente. Ainda ontem, o Deuteronômio 8 nos mostra isso. Quando eu chegar lá, quando eu estiver lá, quando eu estiver vivendo, conquistando, bebendo aquela bebida que eu posso pagar, comendo a comida que eu posso comer, morando na casa que eu posso morar, que eu puder ter a vida que eu quero ter, lembre-se, não foi você, foi o Senhor. Então lembre-se, não foi tua capacidade, não foi tua lábia, não foi a tua habilidade de convencer pessoas, foi o Senhor. Então tem gente que é como Judas ainda, que não está trabalhando, buscando, não está vigiando, não está vencendo o seu próprio corpo, nas mínimas coisas. Vamos falar literalmente. Tem gente que não aproveita as oportunidades espirituais para crescer espiritualmente. Como é que eu cresço espiritualmente? Quando eu me envolvo com as coisas espirituais. O mundo espiritual existe. Quanto mais coisas do mundo físico eu pego para me tornar espiritual, mais espiritual e mais conhecimento do mundo espiritual eu vou ter. Me fala um objeto espiritual que você tem na tua casa. Qual que é? A Bíblia. Quem tem Bíblia aqui? Levanta a mão. Pelo menos uma, não precisa ter 50, não. Uma, tá bom. Não, deixa eu ver, quero ver até o fundo.
Para a glória de Deus, todos têm uma Bíblia. Graças a Deus, isso é uma vitória. Tem igreja que a maioria não tem. Todos têm uma Bíblia. Não precisa responder daqui para frente, tá? Agora é só você mesmo, só você com você. Quanto tempo você passa com a tua Bíblia em ação? Não é só com ela perto. Não é carregando a Bíblia, lendo. Eu já falei aqui, eu vivi isso. Eu lembro, às vezes, que quantas vezes, em épocas da minha vida, que eu ia tentar ler a Bíblia, nessa ideia dessa leitura diária, que é aquele movimento que alguns conhecem, alguns vivem até hoje. Você vai assistir um filme, você fica 3 horas ali. Você pode assistir o Ben-Hur, você fica 6 horas ali, ó. Você vai assistir uma série, você fala assim, essa madrugada, ó, amanhã é feriado. Amanhã é feriado, eu quero agora assistir como é que é o nome lá que tem? Aquele negócio lá que tem a série, tem um negócio e tem o nome, né? Mas enfim, aquele negócio do meio. Aí eu vou assistir essa inteira. A pessoa fica ali 12 horas. 12 horas. Acordada na madrugada. Que eu já vi gente que falou que precisou comprar lágrima artificial porque passava muito tempo assistindo série, não piscava, o olho começou a ficar ressecado. Sabia disso? Isso é um problema que muita gente tem e não sabe por quê. Muito tempo na frente de tela, seja celular, seja computador, seja televisão, não pisca, né? Porque teu olho fica ali estatalado, não pisca, e se o olho não pisca, você não vai lubrificá-lo. Aí você começa a ter um olho ressecado. E a pessoa fica ali 12 horas. Para não ter problema, já colocar comida de um lado, colocar água do outro, bebida que ela quisesse do outro ali, refrigerante, suco, e ficar ali, ó, a madrugada. Aí o movimento da Bíblia, vamos ler a Bíblia. Ó, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Opa. Aí a pessoa fala assim, ó, fala a verdade, você não vê Pedro aqui, o João e o Pedro, Tiago, João, você não vê nessa cena? Ó, vou assistir uma série. Ó, vamos comer na casa do Zaqueu. Eu creio que ninguém cochilou na mesa do Zaqueu. Imagina a casa de um publicano, o tipo de comida, o banquete que foi. Você acha, tem alguma notícia que alguém cochilou na mesa do Zaqueu quando estava comendo? Quando eles estavam falando, discutindo, você não vê eles cochilando. Mas na hora de orar, Jesus vai a primeira vez, pega eles dormindo. Jesus vai a segunda vez, pega eles dormindo. Então, existem objetos espirituais. Quanto tempo você passa com eles? Por exemplo, a Bíblia. Existem lugares espirituais. É o que a bispa falou. Falou ontem, fala direto. Eu duvido. Bati ainda na sexta isso demais. Quem estava aqui sexta-feira à noite ouviu. Falei, ó, pega agora, vai ter esse período. Né? A gente está vendo o ambiente que o mundo fica. Né? A chave da cidade é entregue na mão de um demônio. Isso é literal, a chave da cidade é pegue ali, ó, de forma simbólica, né? Mas aquilo ali tem um significado espiritual. A chave é entregue nas mãos de uma pessoa que está possessa ali por espíritos malignos. Então, esse período, ou seja, a cidade está entregue ao pecado, a cidade está entregue à farra. Está entregue. Falei, pega teu filho, por exemplo, teve o culto dos jovens. Pega teu filho, pega teu sobrinho, que você tem acesso, que ele tem um cuidado, uma admiração por você. Pega teu neto, pega teu irmão mais novo, pega ali aquele teu amigo. Falei, traz para a igreja, vem para o culto jovem, vamos investir na geração. Eu tenho certeza que muita gente, tanto estava aqui como ouviu a transmissão, e estou falando só gente aqui de São Paulo, que podia, em vez de ter saído, feito aquela viagem, que podia, em vez de ter ido para o shopping, em vez de ter ido para algum parque, igual a Bis falou,
Ah, não, vou levar para o parque, vou levar no parque eletrônico lá do shopping que abriu, vou levar lá no evento tal, vou levar no shopping para ver alguma coisa, vou levar para jogar o fliperama, para jogar o videogame. Traz para a igreja. Porque a igreja é o lugar espiritual. Eu quero ser espiritual, eu preciso me envolver com coisas espirituais, eu preciso ir para o lugar espiritual, eu preciso ter palavras espirituais, eu preciso ter uma postura espiritual. Então, há momentos que a minha postura espiritual é de joelhos, há momentos que a minha postura espiritual é em pé, há momentos que a minha postura espiritual é falando, é declarando, é fazendo o que eu tenho que fazer. Eu quero ser espiritual? Você quer ser espiritual? Está fazendo, está agindo, está aproveitando cada oportunidade? Hã? Eu queria ouvir o mesmo sim que eu ouvi da primeira resposta. Porque às vezes eu estou falando uma coisa, mas eu ainda sou como Judas. Eu estou dizendo que eu quero Deus, mas Deus para mim é apenas o atalho para eu ganhar dinheiro. Deus para mim é apenas o atalho para eu resolver aquela área da minha vida que eu não resolvi em nenhum outro lugar. Deus dá vitória, Deus materializa projetos, Deus liberta a pessoa de situações da alma, Deus cura, sara enfermidades do corpo, sim. Mas isso é para essa terra. E só para quem é salvo é que vai passar a eternidade com Ele. Quantos Judas nós temos que estão trocando a eternidade, a vida de intimidade, de comunhão com Deus, por 30 moedas de prata? Por um momento de prazer, por dinheiro. Tem gente que está rasgando a própria história, o que passou anos esperando, plantando, para agora correr atrás de dinheiro. Cuidado. Às vezes você vê aí, o YouTube, por exemplo, a única rede social que eu estou é o YouTube. Que eu vejo, que eu assisto, até porque tem os cultos, não tem outro lugar. Mas do mesmo jeito que muitos vieram pelo YouTube para a igreja, que conheceram a bispa no programa Mudança de Vida, que viram alguma daquelas séries que fala de quase todos os assuntos, se não todos, família, tua condição espiritual, fala da alma, fala dos filhos, fala da eternidade, tem muita coisa ali também que te promete um mundo, te promete bilhões, te promete uma felicidade, só que não entrega. A única promessa que a gente deve acreditar é a promessa de Deus. Não acredita nas promessas dos homens. Porque assim, nós vivemos num país onde nós vemos quem se dá muito bem aqui não costuma dar a receita. Está entendendo? A pessoa aqui que se dá muito bem, que por ela, autossuficiência, autocapacidade, quem se dá muito bem, ela não costuma, o normal não é dar receita para alguém. Ela se dá muito bem, ela vai se dar bem e vai fazer os dela se dar bem. Então, tudo aquilo que for te oferecido aí, você vai ficar muito bem, você vai mudar, você vai fazer, pode ver que se fala, já começa com mentira. E daí você tem que entender. Tudo é a mesma coisa, qualquer área que você pensar. Vou aprender um trabalho, vou aprender a vender, vou ganhar R$1.000 trabalhando da minha casa, vou ficar milionário, bilionário, vou me tornar inteligente emocionalmente. Sempre tem uma mentira. Você vai dizer qual? Eu vou te falar, eu vou te ensinar tudo e... Qual que é a mentira? E de graça. Só você clicar aqui, aí aparece o botão. Você clica, se inscreve, se arrebenta com o seu e-mail, que nunca mais seu e-mail vai ficar limpo,
que vai encher seu e-mail daquelas coisas, participe, entra, é agora ou nunca, e agora você vai, entendeu? Você vai pagar só isso, porque agora eu vou dividir em 2 vezes para você, e agora eu vou te parcelar, e agora você não pode ficar livre dessa oportunidade, mas sempre pagando. De graça, quem te dava as coisas? Seu pai e sua mãe, até uma idade. É ou não é? E do céu. Então busca do céu. Aqui não tem criança mais para buscar do pai e da mãe. Busca do céu. Como é que eu busco do céu? Eu faço uma aliança com o céu. Eu faço uma comunhão com o céu. Jesus, quando pregava, dizia: vos é chegado o reino dos céus. Então eu preciso conhecer Jesus. Como é que eu vou conhecer Jesus? Lendo sobre Jesus. Ouvindo sobre Jesus, orando para Jesus, olhando, pegando o modelo de vida dele, o arquétipo de vida em cada área que ele foi, e repetindo ele. Ele disse: sigam-me, venham após mim, quer dizer, venha depois de mim, do jeito que eu venho, venha você também, faça você também. Mas quantos que estão no caminho podem pegar e se envolver, podem ler, podem orar, podem jejuar? Jesus jejuou, Jesus orou, Jesus meditava na palavra. Jesus tinha os seus momentos de separação para ficar sozinho com Deus, para falar com Deus, para buscar ouvir Deus, a voz de Deus. Pedia e teve os dons. E é isso que nós devemos fazer. Porque, como ele disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode e vai ter uma vida plena, abençoada, próspera financeiramente, uma família coesa, não perfeita, mas uma família equilibrada e salva, ter saúde física, saúde emocional, mas primeiro você precisa assumir a prioridade, que é buscar o reino de Deus, que é dar o tempo que você pode dar a Deus, que é conhecer o santo. A Bíblia diz que a gente precisa buscar o conhecimento do santo, do que é santo. Porque ele disse: sejam santos como eu sou santo. Quantas pessoas que de repente estão aí não entenderam que enquanto você não conhecer o reino de Deus, que é Deus dentro de você, você viver nesse reino, aqui na terra já, você pode fazer o que for, você pode se desdobrar, você pode correr atrás, você pode mudar de emprego, de profissão, você pode mudar de parceiro, de companheiro, de companheira. Aqueles problemas que você teve, tinha, você vai continuar tendo. Porque primeiro vem o reino de Deus, depois as demais coisas são acrescentadas. E não se iluda com gente que você vê agora, neste momento, que está falando: olha, eu conquistei isso, olha, eu tenho isso. Não, se foca em Deus. Não seja um Judas. Se você era, então mude esse comportamento. Permita que o Espírito Santo mude o seu caráter. Que você não vai ser a pessoa que vive para quem dá mais, que corre para o lugar que te oferece mais, porque você já conhece a Deus. Então a sua vida agora se volta para Deus, é alimentada por Deus e é abençoada por Deus em consequência da sua busca a Ele. Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima do Senhor, por Ele, é recompensado. Então, eu me aproximo de Deus. Eu quero Deus. Deus não deixa a minha vida da mesma forma. Eu me aproximo de Deus, eu quero Deus. Eu não quero coisas de Deus. Eu não quero algo de Deus, eu quero Deus. Ele não deixa a minha vida da mesma forma. A minha mente explode. Ela não fica naquela bolinha de ervilha que às vezes a minha cabeça, a minha mentalidade era. Ela cresce.
ela expande. Eu passo a ver, a saber de coisas que antes eu não sabia. Porque eu começo a ter um conhecimento revelado. E a partir do conhecimento revelado, que vem da palavra de Deus, eu passo a discernir a minha vida de uma forma mais profunda. Eu passo a conhecer Deus, então eu também me conheço. Eu não fico mais naquelas frases prontas de efeito, eu não fico repetindo clichês, eu não fico preso àquelas coisas do passado, porque meu pai não foi, porque minha mãe não foi, porque no lugar de onde eu vim, não, porque lá naquele lugar, não, porque naquele dia, aquele trauma. Não, eu conheço Deus, então eu me conheço. Eu sei que não há limites para várias coisas na minha vida. E que os limites que há na minha vida são Deus que estabelece, eles são bons para mim, porque Deus é verdadeiramente o meu Pai. Então Ele agora que coloca, ó, aqui não, ok, mas o aqui não de Deus não é uma deficiência, não é uma limitação, é um limite de amor, de proteção. Então eu não vou ser aquela pessoa inútil, incapaz. Eu não vou ser aquela pessoa tolhida, coxa, aleijada. Eu vou ser uma pessoa poderosa, porque o meu Pai é poderoso. E eu não fico preso mais às raízes humanas, às raízes dessa terra, que foi o grande projeto que deu certo de Deus com Abraão. Você quer um cara mais limitado, maldição na vida? Você vê que na casa do Terá, as mulheres do Terá para baixo, você via primeira, segunda, terceira geração. Problema de esterilidade. Mas o Abraão quebrou essas maldições. O Terá era um homem que começava e não terminava. O Abraão foi até o fim. O Senhor pediu o filho dele, foi até o fim. Quem colocou a mão foi Deus, não foi o Abraão que tirou a mão. Mas ele foi na direção de Deus. Lembra o que o rei de Sodoma fez com ele no meio do caminho? Quando ele venceu a guerra contra o Kedorlaomer, o que o rei ofereceu para ele? Pega tudo. Só me dê as pessoas, tudo que você quiser. Ouro, prata, riqueza, tecido, rebanho, tudo. O que o Abraão fez? Quem vai me enriquecer? Quer dizer, eu não estou interessado no dinheiro, eu estou interessado, diga, no que Deus tem para mim. Então, aqui, essa é a parte do Judas. A pessoa até está no caminho. Judas não estava no caminho? Estava ou não estava? Ele não estava andando com Jesus? Não estava comendo com Jesus? Não estava ouvindo a palavra de Deus, a palavra do reino dos céus? Estava ou não estava? Me entrega seu mestre aí que eu te pago 30 moedas. Ele fez o que o Abraão acertou, ele errou. Nós temos que ser como Abraão. Aparece o rei de Sodoma e te fala assim, fica com os bens. De graça. Não é de graça, ele ganhou a batalha, né? Mas Deus não tem isso para mim. Deus não falou para eu pegar isso. Deus não mandou eu ficar com isso. É tentador. Você imagina o patrimônio. Imagina os bens de uma nação. É pouca coisa? Mas o Abraão disse não. E aí que está o problema. Tem gente que aceita uma vez, depois vai aceitar duas. Aceita o que não é para ela uma vez, vai viver só do que não é para ela depois. Aí quando ela quer o que é para ela não consegue porque ela se distanciou disso. Não viva por quem te dá mais. Não corra para quem te dá mais. Não vá até um lugar que te dê mais. Corra para Deus, viva para Deus. Pega essa uma hora que Jesus está dizendo e vigia. Ora. Pega a tua Bíblia e vai ler a Bíblia. Você tem um tempo, vai ler a Bíblia. Eu não entrei no plano de leitura. Vai entrar. Se não foi, a gente começou o plano de leitura em dezembro. Se eu não me engano, 14 ou 15 de dezembro. Aí depois começou de novo dia 1º de janeiro. Então, não começou em um, não começou em outro, começa agora. Para de ficar procrastinando, de se tornar uma pessoa espiritual. Como que eu me torno espiritual?
fazendo coisas espirituais, me envolvendo com coisas espirituais, estando em lugares espirituais, falando palavras espirituais, tendo atitudes e tomando decisões espirituais. A igreja está em jejum, eu entro em jejum. Tem um jejum, eu não vou ficar saindo, vivendo, conversando, falando de qualquer coisa, não, eu vou estar na igreja, eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou me consagrar, eu vou me separar. Eu vou aproveitar cada oportunidade, porque aí não vai ter espaço, não vai ser para mim tentador quando alguém me oferecer 30 moedas, ou quando alguém me oferecer a riqueza de uma nação, porque não é para isso que eu vivo. Pega o exemplo do Abraão, o homem que quebrou a maldição que havia na família dele, do pai dele. Abraão não reproduziu Terá. Abraão reproduziu o que Deus falou com ele. Ele não foi mais o filho de Terá. Você vê que a Bíblia sempre fala, fulano, filho de Beltrano, fulano, filho de Beltrano. O Abraão nunca é citado como Abraão, filho de Terá. Abraão foi o pai. Abraão foi o pai da fé. E nós temos que nos tornar pais também. Ou seja, é daqui para baixo. Não importa o que meus pais fizeram ou o que eles não fizeram. Não importa o que estão me oferecendo, porque isso é passageiro e não é para mim. A vida que é para mim é a vida eterna. E é com essa que eu quero estar envolvido a cada dia mais. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, pegue o seu propósito. Coloca no seu coração para nós orarmos, buscarmos a Deus. E dentre os seus pedidos tem que ter aí bem reforçado o seu pedido espiritual. A área espiritual da sua vida. Conhecer o santo. Ter intimidade com Deus. Não ser para você uma coisa estranha estar e passar um tempo com Deus. Não pode ser para você cansativo estar na casa do Senhor, orando, ouvindo a palavra, louvando a Deus. Não pode ser o ponto que você tem que fazer força, trazer alguém para a igreja com você. Essa tem que ser a normalidade, o comum para você. Não, estar na presença do Senhor, buscar a Deus, estar envolvido com as coisas, com as obras e com os lugares espirituais. Esse é o normal para mim. Esse tem que ser o normal para a sua vida. Eu não sei se você coloca força para a parte espiritual do seu projeto. Mas eu digo, coloque força. Coloca força. Pedindo, dizendo para o Senhor, eu quero crescer no Senhor. Eu quero crescer em revelação. Eu quero receber uma palavra que para muita gente pode parecer mais um versículo, mais a repetição de um versículo, mas eu quero que para mim seja a revelação do Senhor para a minha vida. Eu quero ouvir esse versículo e ele falar de coisas profundas, ele me trazer ali, ele desvendar mistérios. Ele me trazer um conhecimento que está encoberto e ser revelado. Eu não tenho necessidade de ficar voltando no passado para descobrir coisas da minha vida, mas apenas a partir da palavra, eu tomar posse, eu crer, a minha fé me levar a ter uma vida poderosa, abundante nessa terra. Nós lemos e estamos lendo a história do povo de Israel naquele deserto. Aquele povo desfrutou de milagre diário.
Cada dia tinha milagres, não era um milagre. Várias coisas, por quê? Porque Deus falou e aquele povo saiu. E eles começaram muito bem, começaram obedecendo lá dentro do Egito. Comeram aquela carne assada, pegaram o sangue do cordeiro que o Senhor mandou, passaram nos umbrais das portas, foram até os egípcios como o Senhor mandou para pegar ouro, saíram, só que aí no deserto alguns foram se perdendo, mesmo no meio dos milagres. Não aceita se perder, se envolver com as coisas desse mundo, cair, de repente está ocioso aí, vai buscar, vai ver, vai assistir, vai ouvir. O que não é para você, tipo, uma promessa fácil. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu peço, meu Pai, a revelação para cada um. Revelação da Tua Palavra, que o Senhor traga revelação. Que o Senhor, meu Deus, nos faça como Abraão. Meu Deus, que ninguém, meu Deus, aqui no nosso meio seja um Judas. Aquele que vive por quem dá mais, esperando ouvir a proposta maior, buscando, meu Deus, algo que ofereça momentaneamente mais vantagens, trocando o santo, trocando o poder, trocando a eternidade por dinheiro, por prazer, por momentos, por influência, por um poder, meu Pai, sobre pessoas, sobre lugares. Não, Senhor. Nós oramos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos fortaleça. Que aqueles dentre nós que não conseguem vigiar 1 hora, aqueles que não conseguem ficar num culto por 1 hora, sem, meu Pai, se distrair com alguma coisa, sem dormir, literalmente, sem, meu Deus, ter que sair. E quantos não é por um motivo realmente, um motivo real que saem? Eu digo sair literalmente da igreja. Tem aqueles que têm uma necessidade fisiológica, tem aqueles que têm uma necessidade física do corpo, seja se hidratar, seja ir até o banheiro, porque não estão conseguindo, mas quantos ainda saem porque não conseguem ficar dentro da tua casa no momento da palavra? Quantos saem porque a oração incomoda? Quantos saem porque não conseguem gastar 5 minutos para louvar o Senhor, para entoar, meu Deus, um louvor ao Senhor? Isso é tão literal hoje, Senhor, quanto foi na época em que o Senhor falou. Tem as pessoas que hoje têm necessidades, mas tem aquelas que sabem. Não, eu saio porque eu não aguento ficar dentro do culto. Eu saio porque eu não consigo ficar aquele tempo, a expressão é aquele tempo todo no culto. Eu não consigo ficar, eu preciso sair, eu preciso me distrair, eu preciso ver outra coisa, eu preciso falar com alguém, eu preciso dar uma volta, eu preciso fugir. Quantos que não viram isso até hoje? Não perceberam isso até hoje? Quantos que literalmente, Senhor, essa palavra é tão literal hoje quanto era na época. Quantos não conseguem vigiar por 1 hora apenas na tua presença, na tua casa? Quantos? Porque a primeira vez o Senhor disse vigiar, fica atento aí. Eu vou orar, fica atento aí, fica acordado aí, fica fazendo a vigia mesmo. E não puderam, porque o propósito da vigília era o Senhor, porque era para algo para o Senhor, mas quando era para eles, quando eles estavam com medo, quando eles estavam fugindo de algo, eles conseguiam. Senhor, ajuda cada um, ajuda aqueles que ainda estão dormindo o sono da negligência espiritual, ajuda aqueles que ainda, meu Pai, estão relaxados,
Aqueles que, como as 5 virgens loucas, tolas, estão contando com mais tempo. Não, ainda vou ter tempo para isso. Não, eu vou ter tempo para as coisas espirituais. Não, daqui um tempo. Não, amanhã. Não, no próximo domingo. Não, quando eu terminar essa parte da minha vida, aí eu vou me dedicar às coisas espirituais. O Senhor mesmo diz em outra passagem: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Senhor, ajuda cada um a perceber, a entender e a se levantar, meu Deus, no Espírito. Porque como o Senhor disse, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quantos que precisam fortalecer o seu Espírito, para que ele prevaleça, para que ele domine, para que ele, meu Deus, venha guiar, para que essas pessoas não sejam mais guiadas, dominadas e vencidas, meu Deus, pela carne. Eu oro, Senhor, agora e consagro cada pessoa essa manhã. Eu consagro ao Senhor cada projeto. Eu peço que cada projeto, meu Deus, que é apresentado, e principalmente os projetos espirituais, os projetos ministeriais, meu Deus, o Senhor venha levantar, o Senhor venha, meu Pai, ajudar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha, meu Pai, dar a essa pessoa visão, sabedoria, para que ela faça, para que ela realize, para que ela, meu Pai, se coloque diante do Senhor, e que aqueles, meu Deus, que estão sendo abalados, que permaneça, meu Pai, o espiritual, que se firmem no espiritual, que invistam no espiritual, que busquem o espiritual, meu Deus, para que fique o resultado espiritual, para que prevaleça o resultado espiritual, para que aqui, meu Deus, não fiquem Judas, mas que os Judas que tem, meu Deus, estejam morrendo agora, dentro dessa reunião, e que estejam se levantando Pedros, aqueles que até podem ter tido momentos, e ainda tenham momentos, meu Deus, de impulsividade, de empolgação, mas que no fundo haja uma fome, que haja uma sede, que haja uma gana pelo Senhor, e não apenas por dinheiro, não apenas por um momento, não apenas por prazer. Que aqui, meu Deus, tenha pessoas, e se não tinha, eu declaro que sejam livres, libertas, que os cegos vejam, meu Deus, que aqueles que estavam dormindo, que se levantem, que sejam despertados e acordados, e que se levantem pessoas espirituais, pessoas que vão ser uma coluna, um esteio para a tua obra, em cada área, meu Deus, que a tua obra necessita, como intercessor, como um orador, como um pregador, como um bom servo, como uma pessoa que vai sustentar a tua casa, que o dinheiro, meu Deus, que o Senhor vai colocar nas mãos dela, não vai ser para ela gastar com aquilo que não é pão, para ela ostentar, mas para ela, meu Deus, fazer o melhor, para ela, meu Pai, dar condições à tua obra, para ela financiar projetos, meu Deus, que sejam encabeçados pelo Senhor, com coisas, meu Pai, para salvar, para libertar, meu Deus, para mudar, para transformar, para transtornar esse mundo. Abençoa, Senhor, a cada um, materializa cada projeto de conquista. Eu concordo com a materialização de cada projeto, eu concordo com a realização de cada sonho, eu concordo, meu Deus, com cada área da vida dessa pessoa sendo moldada pelo Senhor, e não mais sendo moldada por valores baixos desse mundo, mas o Senhor moldando, o Senhor lapidando, o Senhor levantando, o Senhor estabelecendo, o Senhor usando essa pessoa para coisas grandes e poderosas, seja na casa dela, seja na tua obra, seja neste mundo, com o que o Senhor vai colocar na mente dela, nas mãos dela, e o lugar onde o Senhor a vai plantar. Abençoa, meu Deus, o nosso povo. Eu desligo aqui na terra cada vergonha, humilhação, doença, derrota, fracasso, para que seja desligado nos céus.
E eu ligo, meu Deus, cada vitória, eu ligo a mudança na família, eu ligo, meu Pai, a transformação dos filhos, com uma mentalidade voltada para o reino, eu ligo casamentos restaurados, eu ligo a cura do corpo, meu Deus, eu ligo cada cura de cada doença, enfermidade que essa pessoa tinha, sendo convertida em nada, meu Deus, as coisas que estavam no organismo dela, sendo expelidas, e ela sendo livre, sã. Eu ligo, meu Deus, a prosperidade do justo, porque o Senhor ama a prosperidade do justo. Alguns não eram prósperos porque também não eram justos, porque a tua palavra diz que o Senhor ama a prosperidade do justo. E eu declaro, meu Pai, esses que se tornam justos, também, meu Deus, se tornando prósperos, ricos, abundantes, com uma vida farturenta, com fartura em todas as áreas que saem, meu Pai, das mãos, da boca, dos olhos dessa pessoa, que para onde ela olhar, ela veja fartura, que onde ela colocar as mãos, ela veja fartura, que onde os pés dela, meu Deus, estiverem, que ela veja fartura. Eu abençoo, Senhor. Eu concordo, meu Pai, com cada oração por projetos de conquistas. Eu ligo aqui na terra cada uma delas, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.